Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, agora vídeo sobre 1 Pedro capítulo 4. Estamos acabando 1 Pedro, né? Mais um, não é o último capítulo ainda, mas estamos chegando no final. 1 Pedro capítulo 4 vem falando de temas bastante importantes e interessantes também. A primeira parte do capítulo, ele começa, né, falando que nós devemos, assim como Cristo sofreu, ele escolheu sofrer do que ceder ao pecado. Cristo solucionou o pecado, ele pagou o preço pelo pecado. E agora nós temos uma outra chance de não viver no pecado, mas temos um outro caminho. E aqui o primeiro conselho, o primeiro mandamento, a primeira coisa que é dita nesse capítulo é: não vivam de acordo com as paixões humanas, com as paixões da carne, com o pecado. Não sejam mais pecadeiros que pecam deliberadamente porque querem. Nós temos um outro caminho a ser seguido, porque Cristo sofreu, Cristo morreu, Cristo pagou o preço. E agora podemos andar em outro caminho. Então vamos andar em outro caminho. Antes nós vivíamos pela concupiscência da carne, em pecado, sei lá, bebedeiras, enfim, nós antes no passado nós vivíamos em pecado, nós vivíamos nas trevas, mas agora Cristo nos chama para andarmos como filhos da luz. Abra sua Bíblia em Efésios 5:8. É o que está falando o verso 2 do capítulo 4 de 1 Pedro. Capítulo 4, o versículo 2 e o versículo 3 do capítulo 4. Antes vivíamos em pecado. Agora que conhecemos, que ouvimos isso, temos outro caminho para seguir. Vamos seguir por esse caminho, porque aqueles que escolhem andar em pecado prestarão contas ao grande juiz. Prestarão contas ao grande juiz. E aqueles que escolhem andar segundo a vontade de Deus, ainda que sofram na mão de homens, que sejam julgados, ridicularizados, estão em paz com Deus. E a salvação está garantida. Depois nós temos que entender a segunda mensagem deste capítulo, para que nós amemos fortemente uns aos outros, que a gente entenda que o fim de todas as coisas está próximo. Jesus está voltando, falta pouco. E o que nós somos chamados a fazer? Amar uns aos outros, porque o amor perdoa. O amor limpa as transgressões. O amor perdoa. O amor vive em paz. Por isso devemos servir. Devemos amar. Devemos ser hospitaleiros. Cuidando das pessoas. Nos interessando pelas pessoas. Abrigando as pessoas e as suas necessidades. De uma forma totalmente geral, que abrange muitas coisas. Devemos amar os nossos irmãos, crentes ou não, devemos amar como Cristo amou. E essa é uma das tarefas mais difíceis. Mas Deus se oferece para nos ajudar. Então que a gente queira isso. Que a gente queira isso. Que a gente distribua para as pessoas que estão ao nosso redor a graça que está em nós. O verso 10 fala para que a gente distribua essa graça de Deus que está armazenada na gente, que a gente receba essa graça e mande essa graça para outros, porque essa graça ela é multiforme, ou seja, ela se manifesta de diferentes formas, inclusive na forma que a gente ama, na forma que a gente age,
para com quem precisa de nós. Ou que talvez não precise, mas da forma que a gente age para com o outro. É uma forma de manifestar, uma forma de mostrar a graça de Deus que está em nós, que nós entendemos e que nós aceitamos. Então tudo que a gente fale seja conforme a vontade de Deus, que esteja de acordo com essa vida, que a gente fale coisas que estejam de acordo com a caminhada cristã, com a vida cristã, que a gente sirva as pessoas motivado da forma correta, pela força que vem de Deus, pela inspiração e consagração que vem do Senhor. Que tudo que a gente faça, falar, servir, comer, beber, que a nossa vida glorifique a Deus e que a gente nunca se esqueça que sofrer por Cristo é um privilégio. Morrer por Cristo é um privilégio. Se nós sofrermos hoje por causa de Cristo, assim como Ele sofreu, nós seremos exaltados na volta de Jesus, assim como Ele será. Sofrer por Jesus é um privilégio. Precisamos nos alegrar diante das perseguições que a gente sofre por causa do nome de Jesus. Não devemos sofrer porque cometemos crimes, porque fizemos coisas erradas. O bom sofrer é o sofrer por Cristo, é o sofrer como cristão, porque o próprio Jesus disse: vocês são felizes se vocês são perseguidos pelo meu nome, porque vocês terão uma grande recompensa. Sofrer por Cristo é lucro, é um privilégio, é um privilégio. Lembra disso. Nunca negue a Cristo. Ore para que Deus te ajude a se preparar desde já, para que você seja fiel até a morte. Ser fiel até a morte, porque a coroa nos está guardada. Lembre-se, o juízo de Deus está próximo e ele vai começar dentro do povo de Deus, tanto para separar os hipócritas, para separar os falsos cristãos, quanto para dar o galardão aos herdeiros do reino. De qual lado estamos? De qual lado que nós estamos? Dos hipócritas? Dos ímpios? Ou dos herdeiros do reino? Para se pensar, qual lado nós queremos? Entenda que se a caminhada cristã é difícil para os justos, imagina para os ímpios. Se os justos correm um grande risco de cair e de se perder, imagina quem não liga para nada. Se aquele que luta, que busca andar com Cristo, cai, se a caminhada cristã, se a salvação é difícil para ele, imagina para quem não liga. Imagina para quem não está nem aí para Jesus. Em qual lado a gente está? Lembre-se, Jesus está voltando. O juízo de Deus está próximo. O juízo está próximo. E o que temos feito da nossa vida? O que temos feito da nossa vida? Que a gente sofra por Jesus, que a gente entregue o nosso espírito para Deus e que isso se manifeste na prática do bem, sempre. Vamos orar? Pai, por favor, Senhor, nos ajuda a não vivermos conforme as paixões da carne, conforme o pecado, mas a vivermos conforme a Tua vontade, neste novo caminho que o Senhor nos dá. Nos ajuda a amarmos quem precisa. Ajuda a gente a servir. Ajuda a gente a sermos pequenos cristos para as outras pessoas, Pai. Nos ajuda a amar. Nos ajuda a amar como Cristo amou. E nos ajuda a sermos fiéis até a morte.
e nos alegrarmos diante da perseguição por causa do nome de Cristo. Que a gente nunca se esqueça que a coroa nos está guardada. Perdoa os nossos pecados, Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no santo nome do grande Rei, Jesus Cristo. Amém. Amém. E meio aos barulhos da moto, é moto pra lá, é moto pra cá, é moto pra lá, é moto pra cá, mas que você fique ligado na palavra, releia se você quiser, ouça o vídeo, acompanhe, manda pra galera, vamos pregar o evangelho e se preparar, porque Jesus está voltando. Então que sejamos todos filhos da luz.